Hora de falar sobre o Palmeiras, que não venceu, mas convenceu na estreia do Super Mundial de Clubes. Empate em 0-0 com o Porto, tendo o goleiro do Porto sido o principal jogador em campo. Várias oportunidades, especialmente nos primeiros minutos, e na reta final da partida o Palmeiras foi melhor do que o Porto. E essa superioridade foi reconhecida até pelos veículos de comunicação em Portugal. Um dos jornais mais tradicionais do país, o A Bola, falou até em amasso, sufoco. Dá uma olhada na frase. O sufoco a que o Porto foi submetido não indicava um bom desfecho, até porque o conjunto brasileiro parecia ganhar confiança à medida que o tempo passava. O 0-0 acabou sendo ótimo para o Porto, mas também nem foi tão ruim para o Palmeiras. O Verdão vai precisar vencer seus dois próximos rivais, o Al-Ahly e o Inter Miami, por placares maiores do que o Porto para assegurar a primeira colocação do grupo, fugindo dessa maneira de um confronto contra o PSG. Nas oitavas de final está muito claro que o PSG tem tudo para ser o líder do seu grupo depois de fazer 4-0 no Atlético de Madrid. Não há como negar que é muito melhor pegar nas oitavas o Atlético de Madrid do que o PSG, o clube francês. É o atual campeão da Liga dos Campeões, tem jogadores em grande fase e deitou e rolou contra a equipe espanhola. Só para completar, mais alguns destaques da estreia do Palmeiras. Muitos torcedores alviverdes. Havia quem garantisse que a cada 5 torcedores do Palmeiras no MetLife Stadium, um torcedor do Porto. O Palmeiras foi ampla maioria também na arquibancada. Estevão acabou sendo eleito o melhor em campo, embora para mim não tenha jogado toda essa bola. E o Abel disse o seguinte, depois da partida: acho que fomos bem superiores ao Porto. Conseguimos pressionar e criar oportunidades de gol. Fomos melhores, mas no futebol vence quem marca e não conseguimos marcar. Agora imaginem que o goleiro adversário que fez tudo isso era reserva. Imaginem então se fosse o goleiro titular, disse o Abel, fazendo referência ao Diogo Costa, que é o goleiro titular do Porto, mas não pôde jogar por conta de uma lesão. A pergunta agora é de falar sobre uma dupla portuguesa de olho em Richard Rios. Formação que vem da Europa dá conta de que Porto e Sporting estão brigando pela contratação do Richard Rios, volante colombiano que pertence ao Palmeiras. Não é a primeira vez que o Richard Rios é envolvido em especulações entre clubes do futebol europeu. A tendência é que o Palmeiras receba ofertas oficiais para negociar seu jogador depois da Copa do Mundo de Clubes, que começa para o Verdão nesse domingo. Mas o que é certo é que ele fica, pelo menos para a disputa desse torneio, e a partir daí vai depender daquele que fizer a melhor oferta. A notícia sobre o interesse de Porto e Sporting foi divulgada pelo jornalista italiano Gianluigi Longari, que trata sobre o mercado e tem mais de 100 mil seguidores em uma das suas redes sociais. Só é importante completar que o Palmeiras já deixou claro que nem cogita se sentar à mesa para conversar sobre o Richard Rios com propostas inferiores a 25 milhões de euros. Com uma observação importante, a gente está falando de 130, 140 milhões de reais, o atleta havia sido comprado do Guarani por 7 milhões e meio de reais. O Palmeiras pagou no primeiro momento 6 milhões de reais, depois adquiriu mais um percentual por outro 1 milhão e meio de reais e hoje é dono de 70% dos direitos econômicos. Guarani, o próprio jogador e o Flamengo acompanham de perto essas tratativas. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tem a oportunidade de faturar 100 milhões de reais apenas com a fase de grupos do Super Mundial. Vou ser mais preciso e vou citar o número correto, 99 milhões de reais. Essa a possibilidade à disposição do Palmeiras na primeira fase, a fase de grupos. Somente de estar nos Estados Unidos, o Palmeiras já assegurou 66 milhões de reais. Essa é a cota destinada às equipes sul-americanas que participam do torneio. Só que cada vitória na fase de grupos assegura mais 11 milhões de reais. E ao contrário do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo, que caíram em grupos pesados, é possível imaginar o Palmeiras vencendo seus 3 jogos, contra o Porto, contra o Al-Ahly do Egito e também contra o Inter Miami. Como cada vitória garante 11 milhões de reais e o Palmeiras já tem 66 milhões pela presença no torneio, dá para imaginar um Verdão assegurando 99 milhões de reais. Com isso ainda, o Palmeiras ainda se assegura na próxima fase do torneio, garantindo mais uma bolada. Mas bora nos ater apenas aos 99 milhões de reais. Você sabia que o Palmeiras fez a melhor campanha da Libertadores da América, com 6 vitórias, e por conta de tudo isso, faturou na Libertadores apenas 27 milhões de reais, só para você entender a diferença. O Verdão, com metade no número de jogos da fase de grupos da Libertadores, pode faturar 3 vezes, mais do que 3 vezes, né? Enfim, hora de falar sobre uma dupla portuguesa de olho em Richard Rios.
Informação que vem da Europa dá conta de que Porto e Sporting estão brigando pela contratação do Richard Rios, volante colombiano, que pertence ao Palmeiras. Não é a primeira vez que o Richard Rios é envolvido em especulações entre clubes do futebol europeu. A tendência é que o Palmeiras receba ofertas oficiais para negociar seu jogador depois da Copa do Mundo de Clubes, que começa para o Verdão nesse domingo. Mas o que é certo é que ele fica, pelo menos para a disputa desse torneio, e a partir daí vai depender daquele que fizer a melhor oferta. A notícia sobre o interesse de Porto e Sporting foi divulgada pelo jornalista italiano Gianluigi Longari, que trata sobre o mercado e tem mais de 100 mil seguidores em uma das suas redes sociais. Só é importante completar que o Palmeiras já deixou claro que nem cogita se sentar à mesa para conversar sobre o Richard Rios com propostas inferiores a 25 milhões de euros. Com uma observação importante, a gente está falando de 130, 140 milhões de reais, o atleta havia sido comprado do Guarani por 7 milhões e meio de reais. O Palmeiras pagou no primeiro momento 6 milhões de reais, depois adquiriu mais um percentual por outro 1 milhão e meio de reais e hoje é dono de 70% dos direitos econômicos. Guarani, o próprio jogador e o Flamengo acompanham de perto essas tratativas até... Hora de falar sobre Gustavo Gomes e a especulação de que o zagueiro de 32 anos de idade pode participar do Mundial como sua última competição com a camisa do Palmeiras. Essa informação circulou nas redes sociais por causa de um suposto interesse de times sauditas no Gustavo Gomes. Não é a primeira vez que essa história aparece. Em 2023, o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, chegou a oferecer um salário 3 vezes maior para que o Gustavo Gomes se mudasse para lá. O Palmeiras teria direito a uma cifra estratosférica, chegaram a falar em 30 milhões de euros na oportunidade, o que fariam desse negócio o maior da história do futebol na América do Sul, envolvendo um zagueiro. Mas, naquele momento, o Abel Ferreira entendeu que não poderia perder, em hipótese alguma, o jogador. O Palmeiras acabou aceitando o pedido do Abel e renovou o contrato do zagueiro. A partir dali, Gustavo Gomes passou a ter o maior salário entre defensores de futebol no Brasil, R$1.300.000 por mês. O contrato foi prorrogado até dezembro de 2027, jogador que havia chegado em 2018, ainda na era Alexandre Matos. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do Palmeiras que está nos Estados Unidos, bem de perto, acompanhando o Super Mundial de Clubes. O Palmeiras já está em território americano. E perguntei se existe alguma negociação, se o Palmeiras teme perder o Gustavo Gomes. O que eu recebi de resposta nessa quarta-feira é de que não há sondagem nem proposta. O jogador segue absolutamente... Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tem a oportunidade de faturar 100 milhões de reais apenas com a fase de grupos do Super Mundial. Vou ser mais preciso e vou citar o número correto, 99 milhões de reais. Essa a possibilidade à disposição do Palmeiras na primeira fase, a fase de grupos. Somente de estar nos Estados Unidos, o Palmeiras já assegurou 66 milhões de reais. Essa é a cota destinada às equipes sul-americanas que participam do torneio. Só que cada vitória na fase de grupos assegura mais 11 milhões de reais. E ao contrário do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo, que caíram em grupos pesados, é possível imaginar o Palmeiras vencendo seus 3 jogos, contra o Porto, contra o Al Ahly do Egito e também contra o Inter Miami. Como cada vitória garante 11 milhões de reais e o Palmeiras já tem 66 milhões pela presença no torneio, dá para imaginar um Verdão assegurando 99 milhões de reais. Com isso ainda, o Palmeiras ainda se assegura na próxima fase do torneio, garantindo mais uma bolada. Mas bora nos ater apenas aos 99 milhões de reais. Você sabia que o Palmeiras fez a melhor campanha da Libertadores da América, com 6 vitórias, e por conta de tudo isso, faturou na Libertadores apenas 27 milhões de reais, só para você entender a diferença. O Verdão com metade no número de jogos da fase de... Hora de falar sobre o Palmeiras. Você tem alguma mínima ideia de quem vai substituir Estevão depois do Super Mundial? O atacante, de 18 anos de idade, foi vendido ao Chelsea e se junta ao clube inglês assim que a competição nos Estados Unidos terminar. Candidatos para o lugar do Estevão não faltam. Os mais famosos, Felipe Anderson, Paulinho e Maurício. Embora o Ramon Sosa, jogador do Nottingham Forest, seja uma opção externa. Há um acordo entre o Palmeiras e o Forest para a compra desse atacante paraguaio por 14 milhões de euros. O negócio só não foi adiante porque o Ramon Sosa disse que pretende continuar na Inglaterra. Enquanto esse problema não é resolvido, o Palmeiras busca soluções internas. E eu ouvi de uma pessoa importante do Palmeiras que existe uma chance real de, a curto prazo, talvez não logo depois do Mundial, mas ao longo da temporada, de o lugar do Estevão ficar para Alan. Jogador formado, assim como o Estevão, nas categorias de base, só 21 anos de idade.
Dá uma olhada nessa frase de uma pessoa que é do próprio Palmeiras. O Abel ama o Alan, pode escrever. Ele será o substituto do Estevão no Palmeiras em mais ou menos 2 meses. O Alan ainda não conseguiu virar titular absoluto, pelo contrário, mas tem sido bastante aproveitado. São 20 jogos, 2 gols e uma assistência na atual temporada pelo time principal. Gol contra o Mirassol, dos mais importantes, ajudando o Palmeiras na classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. O mais recente gol foi contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Recentemente também, o Alan renovou seu contrato até 2029. Jogador que viveu 2 grandes tragédias na vida. A primeira delas, a perda da irmã mais velha, a Letícia, que morreu na pandemia aos 20 anos de idade, vítima da Covid. Outra tragédia que marcou demais a infância e a adolescência do Alan aconteceu com um incêndio no Ninho do Urubu. O melhor amigo do futebol que ele ganhou, que ele teve desde que se entendeu por gente, acabou falecendo por lá, Vitor Isaías. Inclusive, essa tragédia que acontece em 2019, ela acontece pouco depois. Preciso te contar uma curiosidade que envolve Palmeiras e Porto, adversários no Super Mundial de Clubes. O técnico do Porto atualmente, o Martin Anselmi, quase foi parar no Palmeiras em 2020. Isso aconteceu depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo, enquanto o Palmeiras buscava um técnico. Foram vários os nomes pensados, um deles de Miguel Ángel Ramírez, técnico que fez enorme sucesso pelo Independiente Del Valle. E o Martin Anselmi era auxiliar técnico do Miguel Ángel Ramírez lá na equipe equatoriana. Ramírez recebeu uma proposta oficial do Palmeiras, gostou das condições do negócio e evoluiu nas tratativas. Foi na última hora que o Miguel Ángel Ramírez recuou em cima da proposta do Palmeiras, desistindo do acordo que impossibilitou o Martin Anselmi de virar funcionário do Palmeiras na comissão técnica do Ramírez. O tempo passou e não dá nem para dizer semanas, mas alguns dias depois, Abel Ferreira, que na época trabalhava no PAOK, foi contratado pelo Palmeiras. O Abel era só a 5ª opção no momento. Já se vão 5 anos e várias conquistas de Abel Ferreira como técnico, e agora o Abel enfrenta o Anselmi na estreia de ambos no Super Mundial de Clubes, jogo super importante que na teoria pode definir o primeiro colocado desse grupo. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, para contar que Giai virou alvo de 2 clubes italianos, a Roma e o Napoli. Lateral direito argentino, contratado no ano passado por 7,5 milhões de euros. Até por isso, para que o Palmeiras tenha lucro, a ideia da presidente Leila Pereira é só negociá-lo a partir de 18 milhões de euros. Se esse número for obtido, dá para dizer que o lucro do Palmeiras com uma eventual operação pode chegar a 45 milhões de reais. Quem noticiou sobre o interesse do Napoli e da Roma foi o Calciomercato, site italiano especializado em negociações. Também, de acordo com a apuração deles, a Roma é quem está à frente nas tratativas, até por já ter aberto conversas com o Palmeiras. Verdão já havia deixado claro que não pensa, incogita, vender qualquer jogador antes do Super Mundial, depois da competição nos Estados Unidos. Vai depender muito do tamanho das ofertas. Verdão, quando contratou o Giai do São Lourenço, adquiriu 75% dos direitos econômicos. Giai, que demorou um tempão para conseguir vingar com a camisa alviverde, foi durante muito tempo uma terceira opção para a lateral direita, mas virou titular absoluto e tem feito de fato bons jogos. São 28 partidas na atual temporada.